Ope, beleza, meus irmãos? Vamos lá, mais um dia, meio-dia aqui na nossa live, aqui no Instagram, Livros com Pólvora. Se você está assistindo isso no YouTube, em algum dia qualquer aí, vai lá no nosso Instagram, Livros com Pólvora, que estou fazendo live ali 3, 4 vezes na semana, tá? As lives são bem legais. E para você que está vendo isso aqui no Instagram, se você rolar para baixo aí, você vai ver várias outras lives que eu já fiz, e todas essas lives, em algum momento, elas vão também para o YouTube, beleza? Para facilitar aí vocês de acharem as lives que vocês querem, dos assuntos que vocês querem, beleza? E vamos lá, a live de hoje é os 5 maiores erros do concurseiro. E o mais engraçado é que eu estava com a Bruna aqui, minutos atrás, escrevendo alguns dos erros, e, cara, a gente escreveu uns 15. E aí nós botamos aqui mais ou menos numa lista de prioridade, tá? Mas haverão outros vídeos com mais 5 erros, mais 5 erros, mais 5 erros. E a ideia é que a gente esgote ali a possibilidade de erros de vocês ao longo dos estudos, principalmente para quem está com o edital aberto. Todo problema que qualquer concurseiro tem, quem está com o edital aberto, quando tem esse mesmo problema, é muito pior, beleza? Então vamos lá. Hoje aí, os 5 maiores erros do concurseiro. Primeiro erro de todos, não ter um horário fixo e uma rotina estabelecida. Todo mundo que quer estudar para concurso tem que saber exatamente qual horário ele vai estudar, onde ele vai estudar, qual mesa que ele vai utilizar, qual material que ele vai utilizar. Então, principalmente em relação ao horário, uma rotina pré-estabelecida de estudos vai facilitar e muito que você não procrastine, que você crie o hábito dos estudos. Se eu sei que eu tenho que sair de casa às 7 horas da manhã para ir trabalhar, e eu sei que eu tenho um tempo ali antes do trabalho que eu posso estudar todos os dias, eu vou colocar isso como uma rotina estabelecida. Eu vou acordar às 5, vou tomar café, às 5h10, 5h20 eu começo a estudar e vou estudar até às 7. Ou então eu acordo às 4h30, estudo até 6h30, e aí depois eu tomo café, tomo um banho e vou para o trabalho. Enfim, você precisa estabelecer uma rotina para você não estudar só quando dá. Que esse é um dos principais erros, estudar quando dá. Então, se você não tem uma rotina estabelecida, você não vai fazer com que o seu estudo vire realmente um hábito e que seja fácil de executar. Porque quanto mais você executa alguma coisa da mesma maneira, mais fácil é daquilo ali se tornar um hábito e menos esforço você tem, tanto físico quanto cognitivo, de fazer aquilo todos os dias. Então, você tem que ter uma rotina estabelecida de estudo. Você tem que ter um horário fixo de estudo. E isso melhora ainda mais quando você sabe o local que você vai estudar, quando você já deixa seu material preparado no dia anterior, tá? Mas isso nós vamos falar em algum outro momento, beleza? E vamos lá. Então, não ter um horário fixo e uma rotina estabelecida, tá? 2, não ter um plano de estudos coerente. O que isso significa? Se você para estudar e você estuda o que dá, o que está em mente ali, você não sabe exatamente o que você vai estudar, como você vai estudar, o que você vai estudar por PDF, o que você vai estudar por videoaula, o que você vai fazer de exercícios, né, de questões, de simulados. Quando você não tem isso pré-estabelecido, você começa a agir com o improviso. Então você não vai seguir um cronograma de estudo decente, você não vai ter um ciclo de estudo decente, de maneira que você estude aquilo que mais cai, aquilo que você tem mais dificuldade, de modo que você veja todas as matérias do seu edital até o dia da sua prova, que você consiga fazer revisões dessas matérias ao longo desse tempo, para você chegar na sua prova lembrando do conteúdo. Então, se você não tem um plano de estudo coerente, não adianta, porque você não vai evoluir nos estudos. E mesmo que você tenha um hábito de estudo muito bem pré-estabelecido, como nós falamos antes ali, né? Tem um horário fixo, uma rotina estabelecida. Mesmo que você tenha isso, se você não tiver um plano de estudo coerente, já começa a ficar mais difícil. Então, lá no curso do Zero à Farda, nós temos lá a nossa plataforma, que nós temos lá alguns vídeos sobre como fazer um cronograma, como fazer um ciclo de estudo, como você organizar sua rotina diária, mesmo trabalhando, mesmo tendo vida social, mesmo tendo a sua família para cuidar, de modo que você torne seu estudo mais assertivo. A gente tem isso lá, se você quiser entrar para o nosso curso, vai ser uma honra enorme, tá?
poder contar contigo lá também. Nossos esforços se somam muito lá. Não sou só eu ensinando você alguma coisa. Lá todos os dias eu aprendo alguma coisa com alguém. Nós temos o grupo do WhatsApp onde a gente interage sobre estudos, então é bem legal. Tem algumas pessoas que estão online aqui agora, inclusive, que estão lá também no nosso curso do Zero a Farda e na nossa comunidade no WhatsApp. Beleza? Então, você tem que ter um plano de estudo coerente. Tem que saber o seu cronograma de estudo, o seu ciclo de estudo, como que vai funcionar. E outra coisa, quando você não tem um plano de estudo bem organizado, você começa a estudar de improviso. Então, assim, eu não sei o que eu vou estudar, então agora eu vou pegar aqui qualquer coisa e vou estudar qualquer coisa. E não vou organizar bem os estudos. E aí, o que isso vai acontecer? Você vai falhar em algum momento. Você não vai fazer uma revisão decente, você não vai estudar todo o conteúdo que precisa ser estudado, você não vai saber o que cai mais, o que cai menos, como que está o seu desempenho. Isso nós vamos falar também em algum outro momento, tá? Sobre desempenho nos estudos e como você vai organizar os seus estudos a partir do desempenho. Então, assim, são diversos fatores que eles vão se interligando. E aí vocês vão ver que esse assunto aqui, não ter um plano de estudo coerente, ele já liga com o próximo, que eu falei o quê? Sobre estudar de improviso, e também o próximo aqui, que é o terceiro maior erro do concurseiro, é o quê? Estudar apenas o que gosta. Quando você não sabe exatamente o que você vai estudar e você tem que decidir em cima da hora, a possibilidade, a probabilidade de você estudar o que gosta é muito maior. Ah, eu não sei o que eu vou estudar. O que eu vou fazer então? Vou estudar direito penal, que é o que eu gosto. Vou estudar uma matéria que eu já vi. Vou estudar, no meu caso, né? É até contra-intuitivo aí falar isso, mas no meu caso estudar matemática, que eu me sinto à vontade para estudar. Então, quando você estuda de improviso e você não tem como eu disse ali o número 2, não tem um plano de estudo coerente, acontece o número 3, você estuda o que gosta. E tem que estudar o que não gosta também, é exatamente isso. Você tem que dar o gás principalmente no que você não gosta e principalmente quando o que você não gosta tem um peso muito importante na sua prova. Beleza? A Monique falou aqui, logo pela manhã já estou estudando matemática, que eu odeio, no caso. É exatamente isso. E existe isso, eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir para quem ainda não viu em algum outro vídeo. Toda vez que nós acordamos, depois de ter uma noite bem dormida, depois da gente descansar, nosso cérebro está mais propício a fazer o que tem que ser feito. Então a gente fala ali que a força de vontade é como se fosse um músculo do nosso cérebro. Quanto mais o tempo passa, mais esse músculo fica cansado. E a possibilidade de você ter força de vontade para fazer alguma coisa que você não gosta ou que é muito difícil no final do dia é muito menor. Então quando você acorda, o ideal é o quê? É você já estudar aquilo que você não gosta. Já estudar aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais penoso. Aquela revisão de um conteúdo, que você odeia. Ou então você vê o conteúdo de matemática, por exemplo, para quem não gosta, de contabilidade para quem não gosta. No meu caso seria informática, né? Se eu fosse estudar para concurso agora, com certeza ao acordar, eu ia acordar mais cedo para começar a estudar mais cedo e já ia estudar a informática, que é a matéria que eu mais odeio na vida. A Alice botou aqui, 4h30 da manhã, estudando raciocínio lógico na força do ódio. E é exatamente isso. Então é legal que, conforme eu vou falando as coisas aqui, o pessoal já está interagindo, né? O pessoal já conhece aí, já sabe o que eu vou dizer. Pela manhã, acordar mais cedo para estudar antes de ir para o trabalho é a melhor coisa que você pode fazer. E dar o gás naquilo que você não gosta, naquilo que tem um peso relevante no seu concurso, mas que você tem dificuldade para estudar, tá? Então, o terceiro maior erro é estudar apenas o que gosta, beleza? Quarto, esse aqui eu era fera quando eu estudava para PRF, que é acumular material. Qual a quantidade de horas que não seja nem muito nem pouco demais para estudar pela manhã? Então, eu falei isso até numa outra live, tá? Mas vou adiantar aqui, fazer um resuminho. Uma boa quantidade de horas seria ali 1h30, pelo menos, tá? A gente tem alguns estudos que dizem, né, que o pico da nossa concentração, ele começa ali a partir de 40 minutos de estudo e vai até 1h30. Depois a gente começa a perder um pouco da nossa concentração, do nosso foco, do nosso desempenho. Então, um bloco ideal de estudo seria um bloco de 1h30. E aí, para quem tem o dia todo para estudar, pode descansar ali meia hora, 40 minutos, dependendo do seu tempo, dependendo ali da sua disponibilidade e da sua predisposição para estudar. E aí depois já começar um outro bloco de estudo também. Tem gente que consegue fazer vários blocos de estudo de 1h30, que seria o ideal.
Tem gente que depois de fazer 2 blocos de estudo de 1h30 não consegue, e aí diminui para 1 hora, diminui para meia hora, não tem problema. Quem tem o dia todo para estudar pode variar esses blocos de estudo. Mas pela manhã, assim que você acorda, é interessante, tá? Tanto pela experiência que eu tenho com o concurso, quanto pelos estudos científicos, que você estude ali aproximadamente 1h30 antes de ir para o trabalho, tá? Torna ali um estudo bem produtivo, beleza? E aí vamos lá. O quarto, como eu estava dizendo aqui, é acumular material. Acumular material é um grande problema e isso eu fiz muito. Qual é o principal problema do acúmulo de material? Primeiro, quando você tem que estudar um conteúdo, você não sabe exatamente por onde estudar e o seu edital acaba ficando interminável. Você estuda concurso de pessoas no curso tal, aí daqui a pouco você compra um outro curso e aí tem de novo lá concurso de pessoas e você estuda mais uma vez. Aí daqui a pouco você pega um PDF bisurado que um amigo mandou, que é um resumo de não sei o quê, aí tem lá o quê? Concurso de pessoas, você estuda ele de novo. E não necessariamente um estudo ativo como deveria ser, não necessariamente fazendo uma boa revisão. Então o que acontece? Você estuda várias vezes o mesmo conteúdo e o seu edital não acaba nunca. Isso eu fiz muito quando eu estudava para PRF. Se eu tivesse alguém para falar assim, meu filho, separa um material de cada matéria, pelo menos, para você estudar. Porque vamos lá, vamos dizer que você tenha 4 cursos. Você já comprou curso, alguém já te mandou acesso a algum curso. Você tem 4 cursos. O que você pode fazer? Você pode estudar uma matéria para cada curso diferente, conforme você acha que deve. Ah, tem determinada matéria que eu gosto muito de estudar por PDF. E esse curso aqui tem o melhor PDF. Então essa matéria eu vou estudar nesse curso e apenas nesse curso. Ah, contabilidade, pô, só gosto de estudar por videoaula. E tem um curso tal que as videoaulas são muito boas. Então eu posso estudar PDF de uma outra matéria por esse curso e estudar uma videoaula nesse outro aqui. Só que o que você tem que fazer? Você tem que deixar isso bem organizado. De modo que você não se confunda, de modo que você não estude várias vezes a mesma coisa com diversos professores diferentes. Você não pode tornar o seu estudo alguma coisa que vai te tirar a paz em relação à organização. O seu estudo tem que ser fácil de organizar. Por isso que hoje se vende muito por aí plataformas para organizar os seus estudos. Porque isso te tira um peso enorme da consciência. Se você sabe que o seu estudo está organizado, você consegue estudar melhor. Você não fica com muita ansiedade. Então, a partir do momento que você tem muito material, você começa a colar as placas, como a gente diz aí no meio militar, de não saber exatamente o que estudar e por onde. Então, você precisa se organizar e não acumule material. Quanto mais material você tiver, pior vai ser, tanto para sua ansiedade, quanto para o seu desempenho nos estudos, beleza? Para sua organização. Então não acumule material. E erro número 5. Para a gente acabar hoje, semana que vem eu trago mais 5. Não fazer questões todos os dias. Ah, mas eu tenho que fazer? Tem. Ah, mas será que precisa? Precisa. Ah, mas todo dia? É, todo dia. Tem alguma dúvida? Eu estou sendo bem claro aqui. Questões todos os dias. E aí vamos lá, tem 3 tipos aqui, 3 meios de você fazer questões que eu acho muito válidos e eu recomendo que o pessoal faça. Que são ali aquelas questões de investigação, tá? Aquelas que você vai fazer antes de estudar o conteúdo para você ver como que a banca cobra. Às vezes você nem precisa fazer as questões, né, de modo efetivo. Às vezes você pode apenas pegar ali uma ou outra para dar uma lida, para ver como aquele conteúdo é cobrado pela sua banca, para quando você for estudar o conteúdo, você saber exatamente o que é mais importante, o que é menos importante. Então, pô, se você vai começar a estudar um conteúdo novo, é bom que você faça questões antes. Assim que você... A Monique disse aí, ó, ultimamente eu tenho revisado por questões. É exatamente isso, vou falar sobre isso também. Assim que você estudou um conteúdo, acabei de estudar, é bom que você faça ali algumas questões de fixação. São questões também para você entender como a banca cobra, para você saber se você aprendeu realmente o conteúdo. Porque assim, o conteúdo está fresco, você acabou de estudar. Se você não consegue fazer as questões logo após o seu estudo, é porque o seu estudo foi falho de alguma maneira. Ou você não conseguiu se concentrar, ou a didática do professor não foi tão boa, ou você não terminou de estudar tudo que é suficiente para aquele assunto para conseguir fazer boas questões. Então assim, as questões que você faz logo após o estudo, elas são muito necessárias para você perceber se você realmente aprendeu, tá? Então a gente já viu aqui, ó, questões antes do estudo, questões após o estudo.
Ou seja, se você vai estudar naquele dia, você tem que fazer questão. Ah, eu não gosto de fazer questão antes. Tá, que depois você é obrigado a fazer. Ah, eu não gosto de fazer questão depois, só na revisão. Tá, então antes você vai fazer. Ou então você já vai fazer uma revisão no final do dia. Tá? E tem, claro, as questões de revisão. Como a Monique falou aí, você precisa fazer questões na sua revisão. Todo dia você precisa revisar alguma coisa. Seja daquela matéria que você vai começar um assunto novo, seja da matéria que você estudou no dia anterior, seja na matéria que você estudou 20 dias antes. Para quem já está estudando aí pelo menos há 15 dias, é impossível que todo dia você não tenha alguma coisa para revisar. E a revisão precisa ser 1 hora e meia? Não. Às vezes a revisão vai ser o quê? 10 questões. Então você vai parar, eu estudei ontem concurso de pessoas. Então hoje, antes de eu começar a estudar sobre lei penal no tempo, eu vou fazer ali 5, 10 questões de concurso de pessoas. Vai ser uma pequena revisão daquilo que eu estudei ontem, para eu não esquecer do conteúdo. E aí, há 15 dias eu estudei progressão aritmética. Então hoje, se eu marquei minha revisão para hoje, eu vou fazer ali 5, 10 questões de progressão aritmética. Então é impossível quem está estudando com seriedade não fazer questões todos os dias. Tanto é que no Desafio Modo Caverna, que tá bem legal também, um projeto nosso, que agora temos até um aplicativo, tá, com um ranking, e aí tem uma pontuação ali para quem acorda cedo, para quem bebe água, para quem treina, para quem estuda, para quem faz questões, né? Um dos quesitos que tem ali é o quê? É você fazer pelo menos 50 questões por dia. Isso dá ali uma certa pontuação e você fica bem ranqueado ali no aplicativo. Se você ainda não está no modo caverna, pode comentar aí embaixo, tá? Caverna, se você está vendo esse vídeo no Instagram. Se está vendo no YouTube, vai ter o link do modo caverna aqui em algum lugar, tá? Tá bem legal aí, eu tenho certeza que vai mudar muito o estudo de vocês, principalmente para se livrar das distrações. Porque a ideia do modo caverna é o quê? É você se livrar das distrações e focar no que importa. Cara, se você estuda para concurso e você não está focado no que importa, que é estudar, então, tem alguma coisa errada. Teu estudo não está sendo tão eficiente assim. O teu estudo não vai mudar algo tão grandioso na sua vida, para você não estar levando a sério. Quem estuda para concurso tem o estudo ali como prioridade, não tem jeito. E para ter o estudo como prioridade, você precisa focar no que realmente importa. Você precisa se livrar das distrações. E o modo caverna está aí para isso. Diminuir rede social, treinar todos os dias, tanto para o TAF quanto para combater a ansiedade, para melhorar o seu aspecto aí cognitivo, estudar todos os dias, fazer questões todos os dias, que é o que eu estou falando aqui. Não tem quem estude para concurso e não faça questões todos os dias. Se você só faz questões às vezes, você está se enganando, você está estudando errado. Tem um vídeo também lá no curso do Zero a Farda que eu falo exatamente sobre isso, só sobre questões. E um outro que eu falo só sobre revisões. E tem também questão todos os dias, tá? Então, recapitulando aqui, os 5 maiores erros do concurseiro. Não ter um horário fixo e uma rotina estabelecida para estudar. Não ter um plano de estudos coerente. Estudar apenas o que gosta. Acumular material e não fazer questões todos os dias. Beleza? Esses são os 5 que eu trouxe hoje. Para a semana que vem vão ter mais 5, beleza? Nós vamos conversar aí sobre isso. Teve alguma dúvida? Me manda mensagem aí no WhatsApp, me manda mensagem aqui no direct do Instagram. Em algum lugar que você esteja vendo esse vídeo, pode ser no status do WhatsApp de alguém, pode ser no YouTube, no Instagram. De alguma maneira você vai ter acesso a mim, tá? Então manda uma mensagem, pergunta. Não fica com dúvida. No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar com certeza. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que essa live tenha sido proveitosa aí também. Amanhã eu vou fazer uma live especificamente sobre acumular material, como que o acúmulo de material está prejudicando seus estudos, e eu vou destrinchar um pouco mais isso aqui, vai ser uma live muito interessante. Então não deixe de assistir também, beleza? Essa já é, se não me engano, a live 32, 31 ou 32 que nós fizemos, todas estão no YouTube, tá? Então nosso YouTube aí, Livros com Pólvora, também tem lá as nossas lives, não deixe de assistir, beleza? É isso, pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos. Nós não merecemos uma vida medíocre, não se esqueçam disso, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto, vamos vencer!